Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês esse ovo de Páscoa tradicional, bem simples e fácil e muito rápido de fazer, e além de tudo eles ficam muito bonitos. E esses ovos tradicionais que são fechados, eles estão voltando como uma grande tendência nessa Páscoa. Quer aprender a fazer? Vem comigo e bora para a receita! E para fazer esse nosso ovo de Páscoa, pessoal, eu vou utilizar essa forminha para ovo de Páscoa de 350 gramas. Ela é da BWB e o código dela é 50, caso vocês queiram comprar também. E ela vem assim com 3 moldes, tá? E um desses moldes, ele é de silicone. Como essa minha forminha é apenas de uma casquinha de ovo, eu vou fazer os 2 ovos porque eu vou fazer um ovo fechado, tá? Então eu vou fazer a primeira casquinha e depois eu faço a segunda. Então ao todo eu vou utilizar 300 gramas de chocolate ao leite. Essa é uma cobertura fracionada que eu vou derreter no micro-ondas. Eu coloco 30 segundos, retiro, dou uma misturada, se não derreteu, eu coloco mais 30 segundos, retiro, misturo mais um pouquinho, de 30 em 30 segundos até derreter todo o chocolate. E com o chocolate já derretido, vamos começar a fazer a casquinha do ovo. Eu gosto sempre, gente, de colocar um apoio embaixo porque fica mais fácil, tá? E como eu falei, essa minha forminha, né, ela é apenas de uma banda. Eu vou fazer de uma em uma para fazer as 2 casquinhas, tá certo? Eu começo, gente, colocando o chocolate até essa listrinha que eu não sei se vai dar para ver direitinho, tá? Vem uma listinha indicando até onde você tem que colocar o chocolate. Então é só colocar o chocolate nessa listrinha. E aqui eu vou usar só a metade porque a outra metade eu faço depois. Em seguida, é só bater bem, porque se tiver alguma bolinha de ar, elas vão saindo e vai ficar bem lisinha a casquinha. Coloca a segunda parte do molde de silicone e prensa com a terceira. Se você perceber que o chocolate não está subindo até essa listrinha que eu mostrei, é só virar e começar espalhando com a mão para o chocolate espalhar por toda a forma. Em seguida, é só levar para a geladeira de 20 a 30 minutinhos ou até que você perceba que o chocolate está totalmente duro já, e também aqui por fora da forma você percebe que vai ficar opaco. Aqui eu acabei de retirar da geladeira, ele fica bem opaco por fora, tá vendo? E eu sei que ele já está duro para desenformar. Vamos começar tirando os moldes. E a nossa primeira casquinha de chocolate do nosso ovo de Páscoa está pronta e super bonita. Vamos deixar ela aqui reservada. Eu vou colocar aqui no prato para fazer a segunda casquinha desse nosso ovo, tá? E o processo, gente, é sempre o mesmo. Aqui eu vou utilizar o restante do chocolate, né? Das 300 gramas que eu estou usando. E vou colocar aqui até a listrinha indicativa que vem na forminha. Depois é só bater bem para retirar as bolinhas de ar. Vem com a terceira parte do molde de silicone e prensa com a terceira. Se não subir até a listrinha, é só começar espalhando com a mão. E depois disso, é só levar para a geladeira de 20 a 30 minutinhos, ou até que você perceba que o chocolate já está bem duro para ser desenformado, e por fora a forminha vai ficar bem opaca, bem acinzentada. Após retirar da geladeira, a gente percebe que a forma fica bem opaca e é só desenformar. Pronto, aqui as 2 casquinhas, né, desse ovo de 350 gramas estão prontas. Vou colocar junto da outra. E eu vou retirar essa forma e eu vou fazer outro de chocolate branco com um tema infantil, porém eu vou fazer ele menor. Então para esse ovo eu vou utilizar a forma para ovo de Páscoa de 250 gramas. Ela é da BWB e o código dela é 49, caso vocês queiram comprar também. E aqui eu já derreti 200 gramas de chocolate branco, tá? Como sempre eu falei, né? Essa minha casquinha é de uma banda, então eu vou despejar a metade até a listrinha indicativa.
e fazer essa primeira banda. Depois é só bater para retirar as bolinhas de ar e a casquinha ficar bem lisinha. Colocar o segundo molde de silicone e prensar com o terceiro. Aqui eu já percebi que ele já encostou até a listrinha e espalhou bem. Mas caso aí não espalhe, é só você ir moldando e apertando com a mão para o chocolate espalhar pela forma toda, tá bom? Leva para a geladeira de 20 a 30 minutos até ficar bem duro ou opaco por fora, como a gente está vendo. Quando acontecer isso, né, dele ficar duro e opaco por fora, é só começar desmontando as forminhas. Temos a nossa primeira casquinha de chocolate branco pronta, vamos fazer a segunda. E o processo é o mesmo. Coloca o restante do chocolate, das 200 gramas, até a listrinha indicativa. Bate para retirar as bolinhas de ar, só que nesse momento não gravou, eu não sei o que aconteceu. Coloca os outros moldes, espalha bem o chocolate e leva para a geladeira até firmar e ficar opaco por fora. Quando ficar assim, é só retirar os moldes e a casquinha do nosso ovo de Páscoa já está pronta. Essa, no caso, foi a segunda casquinha, né? Aqui eu estou já com todas as casquinhas prontas para fazer o nosso ovo de Páscoa e agora vamos começar recheando para embalar. Vou começar recheando o ovo de 350 gramas. Aqui eu forrei dentro com papel chumbo porque eu vou colocar bombons para rechear. Mas quem achar que não deve colocar o papel chumbo dentro, fica ao seu critério, tá? Vou colocar 3 trufas para rechear. Mas é claro, gente, que aqui também é só uma ideia. Você pode estar recheando com o que você quiser aí, tá bom? 2 bombons ouro branco. E também um bombom sonho de valsa. Quem quiser colocar um bombom mais em conta, pode ficar à vontade. Ou até mesmo outro tipo de doce. E algumas pessoas gostam de derreter a borda do ovo para colar. Mas se você derreter mais num lado e no outro não, ele pode ficar torto. Então eu utilizo sempre o restante do chocolate, né, que fica da casquinha, e utilizo ele como um cola para selar as duas partes do ovo e colar bem direitinho. Após colocar em toda a borda do ovo o chocolate, eu venho com a segunda casquinha, coloco por cima, ajusto bem para ela ficar bem certinha, dou uma leve apertada só para colar. E caso você coloque muito chocolate e passe para fora, com um papelzinho você vem tirando o excesso do chocolate, tá? Aqui eu esperei secar. O nosso ovo de Páscoa já está fechado, todo recheado. Vamos começar embrulhando. Eu vou utilizar um pedaço do papel chumbo rosa pink, mas aí vocês podem utilizar na cor que vocês quiserem, tá? Vocês cortam um pedaço que dê para enrolar ele assim, ó, tá vendo? Não precisa ser muito grande. E nas pontas é só você ir apertando, ajustando, que ele vai colando no ovo. Aqui, pessoal, ele já está, né, bem bonito, embrulhado no papel chumbo. Depois desse passo, a gente vai utilizar esse suporte para ovo de Páscoa. Ele é um tamanho médio, que dá para um ovo de 250 gramas até o ovo de 500 gramas. E é só colocar em cima. Para finalizar, eu vou utilizar esse papel celofane rosa pink para combinar também com o tom de rosa do papel chumbo, né? Vou abrir ele aqui na mesa. Vou centralizar bem aqui, bem no centro, o ovo de Páscoa. E com essas duas pontas eu junto e venho puxando o resto, ó, juntando o resto. Quando você juntar todas as pontas do papel celofane, você vai começar puxando para cima para ele ajustar bem, porque nessa etapa aí, o papel celofane fica bem enfogado no ovo de Páscoa, tá? Então a gente vai puxando para cima, ó, que é para ele se ajustando e adequando ao formato do ovo, tá? E existe também, pessoal, o embalador para ovo de Páscoa também, que vocês encontram nas lojas de confeitaria, tá? Mas quem não quiser comprar esse embalador, manualmente vai ficar bonito também do mesmo jeito. Depois que eu ajustei bem o papel celofane,
Eu prendi um pedacinho de durex aqui porque vai ficar mais fácil de colocar o laço, tá? Mas quem achar que tem a facilidade de colocar o laço sem precisar do durex, não tem problema. E vou finalizar colocando esse laço também combinando com o mesmo tom do papel celofane e do papel chumbo. Feito isso, o nosso primeiro ovo de Páscoa está pronto e olha só que coisa linda que ficou. Vamos agora começar embrulhando o segundo, que será o infantil. Eu também forrei as casquinhas com papel chumbo, mas é claro que quem achar que não deve forrar não tem problema, tá? Vou colocar um pacote de bala de goma, bem pequenininho esse pacote. Coloquei também um pouquinho de M&M's num saquinho de geladinho. E vou finalizar com um ouro branco, tá? Porque como esse ovo é menor, então ele cabe menos recheio. Vou utilizar também o restante do chocolate que sobrou da casquinha para utilizar como cola. Venho com a segunda parte, centralizo bem, ajusto e dou uma boa prensada para colar. Com cuidado, claro, para não quebrar a casquinha, tá? Quando estiver colado, é só pegar um pedaço de papel chumbo, aqui eu vou utilizar o dourado, e enrolar o ovo de Páscoa. Quando você embrulhar no papel chumbo, pega também o suporte para o ovo de Páscoa, é o mesmo, é o médio, tá? Porque o médio dá para o ovo de 250 gramas até o de 500 gramas. E para finalizar, eu vou utilizar essa embalagem para ovo de Páscoa infantil, cheia de coelhinhos, bem colorida. Ela é um pouco diferente do papel celofane, tá? Porque é outro material. Centralizo bem o ovo de Páscoa e começo juntando as pontas dessa embalagem, né? Juntando tudo. Quando você juntar as pontas da embalagem, vai puxando para cima, que é para ela ir se adequando ao formato do ovo de Páscoa. É bem simples, pessoal. Ó, aqui eu já juntei tudo, tá vendo? Vou colocar esse durex porque eu sinto um pouquinho de dificuldade para colocar o laço se não estiver preso já essa parte aí. E finalizo agora com esse lacinho. E depois disso, o nosso ovo de Páscoa infantil também está pronto. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o teu like que nos ajuda muito. Se está chegando agora no canal e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui bem rapidinho e também ativar o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!